Olá, boa noite. Olá, boa noite, seja bem-vindo. Está começando o Rede TV News. Presidente Jair Bolsonaro lança programa habitacional para policiais e bombeiros. Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pede suspensão da medida provisória que dificulta a remoção de fake news da internet. E você vai ver também. No Rio, falta vacina da Pfizer para os adolescentes. E em São Paulo, falta imunizante da AstraZeneca para a segunda dose. O ministro da Saúde responsabiliza os estados. A luta contra a Covid-19 deixa sequelas nos profissionais de enfermagem. Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo faz pesquisa para saber como anda a saúde mental dos profissionais. Pelé se recupera bem da cirurgia para a retirada de um tumor no cólon e em breve poderá ir para casa. A informação foi dada pela filha do rei, que publicou uma foto dele. E um conjunto de prédios quase centenários, que já foi uma vila residencial e também um cortiço, é o novo espaço para atrações culturais na capital paulista. A programação prevê intervenções artísticas, shows intimistas, feiras de gastronomia e artesanato, além de oficinas e exposições. O presidente Jair Bolsonaro lançou hoje o programa de financiamento de casa própria para os profissionais da segurança pública. O Habite Seguro vai beneficiar policiais federais, rodoviários, militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários, peritos, guardas municipais e profissionais da reserva e aposentados. Para facilitar o acesso dos profissionais de segurança pública à casa própria, o governo federal irá oferecer taxas de juros diferenciadas e subsídios financeiros, como a redução do valor da entrada. O programa é realizado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Necessidade para todos. A casa própria é algo realmente que nos liberta, nos afasta a trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilo para trabalhar. Será possível financiar até 100% do valor do imóvel, com subsídios vindos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O programa dará prioridade para agentes de segurança com renda de até R$ 7 mil. Os profissionais que ganham acima desse valor também poderão ser auxiliados, mas com outras taxas de juros e benefícios. No primeiro ano, R$ 100 milhões devem ser investidos. A nova modalidade de financiamento deve estar disponível em até 40 dias. Por se tratar de medida provisória, o texto passa a valer imediatamente, mas tem de ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Ainda durante o evento, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, avisou que nesta semana o banco vai reduzir a taxa de juros para a compra da casa própria para toda a população. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais todos emprestados. E nós teremos nas próximas 3 semanas várias novidades. Jair, presidente, vice-presidente se chama Jair. Ele pediu para não vou antecipar, mas nós vamos ter na quinta-feira. Vou dizer, a Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Também nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro editou uma outra medida provisória para antecipar a entrada em vigor das regras que permitem que os postos comprem combustível direto dos produtores, além de permitir a venda de combustível de outras bandeiras nos postos. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a suspensão da medida provisória que altera o Marco Civil da internet e dificulta a remoção de fake news da web. O texto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada, na véspera dos atos de apoio ao governo que aconteceram no dia 7 de setembro. No documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, Aras afirmou que é preciso tornar a MP sem efeito até que a Corte julgue o tema. Além disso, o Procurador-Geral da República alertou que a mudança repentina do Marco Civil da internet provoca insegurança jurídica. A Justiça Federal de São Paulo arquivou a investigação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por suspeita de tráfico de influência internacional para favorecer a construtora OAS em negócios da empresa na Costa Rica. Os pedidos de arquivamento foram feitos pela defesa de Lula e pelo Ministério Público Federal.
Segundo a decisão da juíza Maria Carolina, da 9ª Vara Federal de São Paulo, não existem elementos suficientes para continuar a apuração contra o ex-presidente. Voltamos e já vamos ao vivo para São Paulo, porque a Anvisa ainda não liberou lotes da Coronavac produzidos na China. Ao todo, 12 milhões de doses seguem sem aval para aplicação, porque, segundo o órgão, falta documentação. O repórter Murilo Rincon é quem tem mais informações. Boa noite, Murilo, seja muito bem-vindo. O que a gente mais quer saber é se já existe alguma previsão para a liberação desses lotes, né? Ainda não, viu, Milena? Boa noite para você, para o Augusto e para todo mundo que nos acompanha. O corpo técnico do Instituto Butantan, inclusive, disse para a gente que segue tentando a liberação desse imunizante, que já havia sido aplicado em pelo menos 3 milhões de pessoas. A direção do Instituto disse, olha só, que não atuaria em hipótese alguma na tentativa de tentar burlar qualquer norma sanitária e que confia na qualidade e também na eficácia do produto. Diante desse impasse, foi marcada uma nova reunião com a Anvisa, onde vai ser apresentado aí o resultado da inspeção remota, que foi realizado na unidade da biofarmacêutica chinesa Sinovac, que é responsável pela fabricação da Coronavac lá na China. Enquanto isso, São Paulo segue a todo vapor com a vacinação contra a Covid-19. Mais de 57 milhões de doses já foram aplicadas na população em todo o estado. Inclusive, hoje pela manhã, chegaram milhares de doses da vacina da Pfizer, que devem ser utilizadas em sua grande parte para substituir a segunda dose da AstraZeneca. É o que você vai ver na reportagem de Guilherme Lopes. A vacinação só começou à tarde, depois que os postos de saúde já tinham sido abastecidos com o imunizante da Pfizer. O lote com 165 mil doses foi entregue no fim de semana e, com a autorização do Estado, cerca de 340 mil pessoas da capital que receberam a primeira dose da AstraZeneca e estavam com a segunda dose atrasada começaram a ser vacinadas. Vi pela televisão que segunda-feira ia ter a Pfizer como opção a partir das 3 da tarde. E aí eu vim aqui tranquilo. A Secretaria da Saúde já adiantou que a quantidade inicial de doses da Pfizer disponibilizadas ao município é insuficiente. Por isso que nessa segunda-feira muitos postos de vacinação ficaram cheios. Neste, que fica no centro da capital paulista, a espera na fila chegou a 1h30. E a maioria estava com a segunda dose atrasada. No fim do dia, a fila diminuiu e a vacinação avançou. Só que antes de entrar no posto de saúde, as pessoas tinham que assinar esse termo, dizendo estar de acordo em completar o esquema vacinal com um imunizante diferente daquele aplicado como primeira dose. Eu perguntei à funcionária, ela só me disse genericamente que é um termo que me aponta que eu tenho ciência de que eu tomei a vacina. É um termo indicando que você tomou uma vacina diferente da primeira. Isso mesmo, entendeu? Tomei a primeira dose AstraZeneca e essa Pfizer. Falaram que potencializa a imunidade, então a gente vai acreditando nisso, tem que acreditar, né? Vacina é vacina, vamos em frente, né? Além da segunda dose, estão sendo imunizados os adolescentes de 12 a 17 anos e o reforço para maiores de 85. A Secretaria da Saúde ainda não sabe quando deverá receber o novo lote da Pfizer. Nós recebemos nesse final de semana 165 mil doses. Deveremos receber mais para cumprir com toda essa quantidade de usuários que precisam tomar essa segunda dose em atraso, mas o cronograma não é liberado com muita antecedência. Ontem chegou ao Brasil um novo carregamento, com pouco mais de 5 milhões de doses da vacina da Pfizer. Após a liberação da Anvisa, processo que normalmente leva 48 horas, as vacinas serão entregues aos estados e municípios. Já a Fiocruz, responsável pela produção das vacinas da AstraZeneca, disse hoje que está previsto para amanhã a liberação de novos lotes do imunizante. A fundação não informou, no entanto, a quantidade a ser entregue ao Ministério da Saúde. No Rio de Janeiro, por falta de imunizantes da Pfizer, a vacinação dos adolescentes foi suspensa na capital. Hoje, o município deu início ao calendário por idade da terceira dose em idosos. A dose de reforço contra a Covid-19 começou a ser aplicada nesta segunda-feira nos postos de vacinação espalhados por toda a cidade. Hoje, receberam a terceira dose idosos com 95 anos ou mais. Também estão sendo vacinadas pessoas com 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência que têm 12 anos ou mais. A vacinação ainda está suspensa para adolescentes de
de 14 anos, porque as doses do imunizante da Pfizer, indicado para essa faixa etária, se esgotou. A Secretaria Estadual de Saúde ainda aguarda um novo lote de vacinas da Pfizer, com mais de 460 mil doses para serem distribuídas aos municípios. A expectativa é que, com a chegada dessas doses, o calendário seja retomado. Eu continuo cobrando. Essa é uma cobrança diária que a gente faz ao Ministério. Chegando vacina, a gente distribui rápido. Nessa questão colaborativa do Estado com as prefeituras, o que nós queremos hoje é ver a nossa população toda vacinada o mais rápido possível. A vacina da AstraZeneca também está em falta em alguns postos de vacinação do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o estoque é suficiente apenas para a aplicação da segunda dose. De acordo com a Fiocruz, a demora na entrega das doses da AstraZeneca se deu pela falta do ingrediente farmacêutico ativo, matéria-prima que vem da China e que chegou com atraso. Nesta terça-feira está previsto o início da liberação de alguns lotes desse imunizante. A Prefeitura do Rio, desde o início, defendeu a possibilidade de você usar a AstraZeneca ou Pfizer como segunda dose. Então, você tendo a Pfizer, a gente consegue atender. A gente tem a AstraZeneca, acho que mais essa semana, enfim, ali as segundas doses que foram guardadas, mas não há problema, isso pode ser substituído pela vacina da Pfizer. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou hoje que o Brasil está próximo de acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras. Queiroga também disse que a falta de doses de vacina contra a Covid é provocada por governadores e prefeitos que não seguem o Plano Nacional de Imunização. Por que que numa unidade ribeirinha tem vacina e no principal estado do país não tem? É porque lá no estado do Amazonas está se seguindo as orientações do Programa Nacional de Imunização. Vocês podem ver quem reclama. Quem são os reclamadores crônicos? E aí você verifica as publicidades que fizeram. Não foi o Ministério da Saúde que fez a publicidade desse sentido. Tem a ver com seguir o PNI. Se seguir o PNI, Raquel, nós vamos chegar fortes ao final dessa campanha de imunização, que já é um sucesso. Fui agora para Itália, todos sem máscaras no ambiente, né? Amsterdã, idem. Portugal, eu falei com uma amiga minha que está na Rússia. Então, estamos bem perto de chegar a isso no Brasil. Agora, é necessário que o contexto epidemiológico seja favorável a essa ação e a nossa campanha avance mais. E como estão os números da vacinação em todo o Brasil? A Gabriela de França traz para a gente. Boa noite, Gabriela. Isso mesmo, Augusto. Boa noite para você, para a Milena. Ótima noite para você de casa. Olha só, a gente começa a semana com mais de 138 milhões de pessoas que já receberam aí ao menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que dá aí 65,03% da população. Dessas daqui, 74.371.438 pessoas estão completamente imunizadas, receberam as duas doses ou a dose única, o que dá 34,86% da população. E até agora, 213.189.333 doses foram aplicadas em todo o Brasil. Agora a gente já vê os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. São Paulo aparece aqui na liderança ainda com 76,52%, Rio Grande do Sul com quase 68%, Santa Catarina com 67,22%, Distrito Federal com 66,58% e Paraná com pouco mais aí de 66% da população imunizada ao menos com a primeira dose aí da vacina contra a Covid-19. Milena. Obrigada, Gabriela. Até já com a previsão Até do já. tempo, hein? Alguns cientistas da FDA, a agência americana responsável pelo controle de medicamentos, disseram que não há necessidade de toda a população tomar dose de reforço contra a Covid. De acordo com os pesquisadores, nenhum dos dados sobre as vacinas contra o coronavírus até agora fornece evidência confiável em apoio a uma nova aplicação. O texto com a conclusão foi publicado hoje na revista científica Lancet. Além dos estudiosos americanos que discordam do governo dos Estados Unidos, também participaram deste trabalho de revisão de dados os membros da Organização Mundial de Saúde e pesquisadores de outros países. Há mais de um ano atuando na linha de frente contra a Covid-19, os profissionais da área da saúde estão esgotados. Uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo
concluiu que mais da metade desses profissionais enfrentam algum tipo de sofrimento mental relacionado ao trabalho. Regina trabalha no atendimento a pacientes com Covid desde o início da pandemia. Perdeu as contas das vezes que precisou dar uma notícia triste para familiares de pacientes. Em uma mesma semana, eu me lembro, foi um caso que me chocou bastante. Eu dei notícia para uma pessoa do óbito de 3 familiares, do pai, da mãe e do irmão. Ou seja, momentos muito difíceis que geraram na gente muita angústia, muito medo, muita tristeza. A lista das situações estressantes é longa. Pacientes agressivos, ameaças, irritabilidade, desânimo e luto. Algo que é perceptível mesmo para quem depende desses profissionais. Provavelmente fica bem abalado, né? Porque nós que estamos de fora já ficamos, imagine eles lidando todo dia com isso, né? Então acho que o psicológico deles tem que dar bem atenção para eles agora, né? Acho que tá complicado, viu? Essas pessoas também que cuidam, vai chegar uma hora que vão precisar de ajuda, porque é muito difícil. E foi exatamente para saber como está a vida de profissionais de saúde que o Conselho Regional de Enfermagem, em São Paulo, realizou uma pesquisa sobre a percepção e sofrimento mental deles na pandemia. Dos 10 mil profissionais ouvidos, 62% desenvolveram sofrimento durante a pandemia. Desses, 70% afirmaram terem sintomas físicos, como fraquezas, tonturas, dores, problemas para respirar, formigamentos e dificuldade de concentração. Já 64% manifestaram sintomas emocionais, como medos, sentimento de culpa, pânico, esgotamento mental e pensamentos ruins. A gente não sabia se ia poder adquirir a doença, se a gente estava levando a doença para os nossos familiares, se poderíamos perder colegas, como muitos de nós perdemos, colegas ali do dia a dia de trabalho, perdemos amigos, parentes, e isso mexe muito com o profissional. No passado, as lembranças de um tempo sem pandemia que com certeza era melhor do que esse. No presente, o desafio diário de ajudar os doentes e evitar a doença. E um futuro que é só incertezas. Esse conjunto de sensações, de sentimentos, de emoções é que vai determinar até que ponto a pandemia afeta a saúde mental desses profissionais. Eles precisam ficar atentos aos sinais e sintomas de estresse, ansiedade e depressão, que podem ser insônia, irritabilidade, bruxismo, dor muscular e outros, dor de cabeça, pressão alta, falta de ar, vários sintomas que eles podem ter, que eles precisam estar atentos e procurar ajuda quando estiverem com esse tipo de sintoma. Esse é o problema, procurar ajuda. A pesquisa do Conselho mostrou que muitos profissionais preferem fugir quando estão com uma situação traumática. Chama a atenção o fato de 52,7% dos profissionais não terem pedido ajuda. Dentre as causas, o medo de julgamento, achar que poderiam lidar com o sofrimento sem a ajuda dos outros, vergonha de falar desses problemas e não saber a quem recorrer. Nossos profissionais da saúde estão agindo como se fossem super-heróis mesmo, em todos os sentidos. Bom, em Brasília, a Justiça Federal autorizou a condução coercitiva do empresário Marcos Tolentino e do lobista Marconi Albernaz de Faria, caso eles não compareçam aos depoimentos marcados para esta semana na CPI da pandemia no Senado. Os dois possuem habeas corpus do STF e poderão permanecer em silêncio, mas são obrigados a comparecer à CPI. Tolentino deveria ter sido ouvido pelos senadores no início do mês, mas argumentou que estava internado e não compareceu. A CPI acredita que Marcos Tolentino possa ser sócio oculto da empresa Fibbank, que deu garantia financeira para a Precisa Medicamentos no contrato da vacina Covaxin. Já Marconi é apontado como lobista e intermediário da Precisa. O Tribunal de Contas da União suspendeu o auditor Alexandre Marques por 45 dias. Foi ele quem produziu o relatório falso sobre supernotificações de mortes pela Covid-19. Esse suposto estudo foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o TCU, o servidor infringiu a lei e sabia dos riscos do uso inadequado de um relatório produzido por ele. O documento foi rejeitado pelos outros auditores da equipe. Diante do ocorrido, Marques chegou a ser ouvido pela CPI da pandemia no Senado.
Caso venha a cometer outra falta, o auditor poderá ser demitido. Atos contra o governo Jair Bolsonaro, convocados pelos movimentos Brasil Livre, Vem Pra Rua, tiveram baixa adesão em todo o país. A ideia dos organizadores era iniciar um movimento amplo, como foi o das Diretas Já, com apoiadores de partidos de direita, centro e até a esquerda. Mas o domingo de manifestações contra o governo Jair Bolsonaro teve atos esvaziados. Na Avenida Paulista, nem a presença de lideranças políticas, como os ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Ciro Gomes, além do governador de São Paulo, João Dória, foi capaz de aumentar a adesão. O que o país precisa é vacina no braço e comida no prato, minha gente. O que pode mudar no Brasil é o exercício da democracia. Em Fortaleza, o protesto foi na Praça Portugal, área nobre da cidade. Vestidos de branco, os participantes gritaram palavras de ordem contra o presidente. No Rio de Janeiro, centenas de manifestantes se reuniram na praia de Copacabana. Além das críticas ao governo, pedido de vacina contra a Covid-19. Em Belo Horizonte, os atos reuniram manifestantes na Praça da Liberdade, com faixas e cartazes. Assim como em outras cidades, o slogan "Nem Lula, nem Bolsonaro" foi bastante utilizado. Em Brasília, a adesão também foi pequena. Nem de longe lembrava outros atos que lotaram a esplanada dos ministérios, como os de 2013. Foi a primeira vez que ativistas de centro e de direita, que participaram dos protestos de 2013 contra o governo Dilma, se juntaram numa manifestação de rua a ativistas de esquerda que apoiavam os governos do PT. As pessoas estão com medo de fazer investimento, de comprar outros imóveis, então as pessoas estão com muito medo de tudo, né? Até de gastar, de fazer algum empréstimo, porque não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação contra suspeitos procurados pela Justiça. O grupo era especializado em fraudes bancárias. Ao todo, 160 policiais estiveram nas ruas desde as primeiras horas do dia para cumprir 33 mandados de busca e apreensão na capital e na região metropolitana. A nossa investigação já perdura por mais de 3 meses, desde que nós tivemos o registro de uma fraude aqui na nossa região, na Zona Leste. Percebemos que não se tratava de uma simples fraude, mas sim de uma organização criminosa complexa, com um jeito de agir bem específico, e pertenciam a ela aí diversos integrantes. Segundo as investigações, os integrantes da quadrilha se passavam por correntistas e em posse dos dados bancários das vítimas. Em sua maioria, pessoas jurídicas realizavam diversas operações, como saques e compras de bens. No total, 14 pessoas foram detidas, sendo uma delas presa em flagrante. Um homem que estava em posse de um carro de luxo com placas adulteradas. A polícia também apreendeu documentos e outros materiais utilizados pela quadrilha. Apesar das prisões de hoje, as investigações continuam. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do vereador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, executado a tiros neste domingo. Amigos do vereador liberaram o corpo do IML hoje de manhã. Eles não quiseram gravar entrevista. Joaquim José Santos Alexandre, o Quinzé, de 66 anos, foi executado ontem à noite em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele tinha ido visitar uma amiga e foi baleado assim que desceu do carro. Este vídeo mostra pessoas tentando socorrer o vereador, mas quando a polícia militar chegou, Quinzé já estava morto. A Polícia Civil está investigando o caso. Joaquim José foi eleito vereador pelo PL em 2020 com cerca de 2.300 votos e estava em seu terceiro mandato. O político, que também já foi policial militar, já havia sido condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por porte de arma ilegal, mas a Justiça permitiu a posse da pistola e o cumprimento do mandato em liberdade.
Em março, outro vereador foi executado. Danilo Francisco da Silva, de 53 anos, do MDB, estava com um filho que também foi assassinado. De acordo com a polícia, Danilo era suspeito de ser o chefe de um grupo de extermínio e teria mandado matar 2 homens em junho do ano passado. Preocupado com o grande número de queimadas que atingem Minas Gerais, o governo do estado vai reforçar a fiscalização em parques e unidades de preservação ambiental. No fim de semana, os bombeiros atenderam, em média, 9 chamadas por hora. Este incêndio hoje pela manhã assustou os moradores do bairro Calafate, na região oeste de Belo Horizonte. As chamas se alastraram rapidamente e chegaram perto de residências e da linha férrea do metrô. Os bombeiros contabilizaram cerca de 5.000 metros quadrados de área queimada. Em outro ponto da capital mineira, o incêndio que atingia o Parque Estadual Serra Verde desde a última quinta-feira foi controlado no sábado. Já nesta reserva ecológica na Grande BH, brigadistas contaram com a ajuda de aeronaves para apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros atua em todo tipo de incêndio em vegetação. Então nós estamos falando dos parques estaduais, mas também dos parques federais, alguns municipais, tudo aquilo que é produção agrícola, também nos lotes vagos, também nas beiras de estrada. Em todo o estado de Minas Gerais, os bombeiros receberam quase 700 chamadas no fim de semana, na média 9 por hora. Hoje, o governo de Minas lançou um plano de repressão a incêndios criminosos. 4 companhias de policiamento vão reforçar o patrulhamento, principalmente em áreas de conservação ambiental. Nós vamos juntar forças para que as viaturas possam estar percorrendo 24 horas por dia o entorno desses parques e aumentando a questão da abordagem tanto a veículos quanto a pessoas. No ano passado, Minas Gerais registrou a máxima histórica de 20.000 queimadas em áreas de vegetação. Neste ano, as ocorrências passam de 17.000. Só em agosto foram mais de 5.200 incêndios, 25% acima do registrado no mesmo período de 2020. Isso ocorre em função de queima de lixo, em função de limpeza de pasto. Normalmente são essas causas. Entre as áreas de conservação que terão reforço no patrulhamento estão os parques estaduais da Serra do Rola Moça, na Grande BH, da Serra de Ouro Branco e da Serra do Papagaio, no interior de Minas. Vamos ampliar essa fiscalização ostensiva, bem como a investigação, para que a gente possa ter uma resposta mais efetiva e minimizar esse número de incêndios que está ocorrendo. Vamos agora saber como é que fica a previsão do tempo para todo o Brasil? Gabriela de França, que situação complicada essa de Minas Gerais, né? Tem previsão de chuva para lá? Não, Milena, continua seco amanhã, viu? A gente vai ver já aqui no nosso mapa. E olha só, hoje, gente, foi o dia mais quente do ano em São Paulo, viu? Fez 35 graus, muito calor. Mas eu começo falando do sul do Brasil, onde o final de semana foi marcado por muita chuva. Amanhã a gente continua aí com alerta para temporal nos 3 estados aqui, Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Agora, na capital gaúcha, a chuva só vai começar a perder força lá para quarta-feira, tá? E depois da chuva, a temperatura cai bem, olha só, mínima de 10 graus e não passa dos 18 graus. E amanhã a chuva deve aparecer em toda essa área verde aqui do nosso mapa que a gente vai ver, olha só, desde o sul do Brasil até o norte, passando aqui pelo Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, onde a chuva pode ser forte, mas muito bem-vinda, né? O estado vem sofrendo aí com os incêndios ali na região do Pantanal por causa da seca. E é justamente por causa desse clima quente e seco, né, que a gente tem tido aí muitos incêndios pelo Brasil, principalmente no interior. A gente vê aqui, olha só, imagens da Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás. O fogo assustou os turistas que estavam ali, que precisaram sair às pressas. Tivemos incêndio também no interior da Bahia, né, no oeste do estado, no parque, na Serra da Bandeira. Os bombeiros trabalharam ali no combate às chamas. E olha só, continua seco nessa área aqui que a gente vai ver do mapa em amarelo. Todo esse amarelão aqui, olha, nada de chuva, mas o clima extremamente seco, principalmente aqui entre Minas Gerais, Goiás, Tocantins, pegando o interior aqui do Nordeste. Além de seco, muito quente, viu? A terça-feira vai ser mais um dia aí com temperaturas altas, acima dos 30 graus aqui em praticamente todas as capitais, só no sul, como a gente viu, é que fica mais fresquinho. Em Cuiabá até tem previsão de chuva fraca, isolada, mesmo assim não vai refrescar. Olha só, 40 graus de máxima. Rio de Janeiro, que teve hoje o dia mais quente do inverno, amanhã
36 graus, muito quente ainda. Em BH, sol e calor de 33 graus e nada de chuva lá para a capital mineira. São Paulo, que teve recorde de calor, como a gente falou aqui, amanhã vai ser mais um dia bastante quente, 35 graus de máxima, mas olha só, o tempo começa a mudar a partir de quarta-feira. Até quinta-feira a temperatura cai dos 35 graus para 19 de máxima, com mínima de 15 graus apenas, uma grande diferença aí de tempo, né, de temperatura em poucos dias. Mas eu vou te atualizando aqui no Rede TV News, a gente se vê amanhã, uma ótima noite para você, tchau, tchau. São Paulo ganhou mais um espaço cultural. A Vila Itororó, formada por prédios históricos no centro da capital paulista, virou palco de atrações artísticas, apresentações teatrais, eventos gastronômicos, exposições e oficinas. As cores e luzes representam uma nova Vila Itororó. O espaço tombado abrigava há 10 anos cerca de 300 famílias. Em 2006, se tornou área de utilidade pública e foi desapropriada. Depois de muita resistência, os moradores foram realojados para habitações sociais no centro. E em 2013, o patrimônio ganhou função cultural. A vila tem mais de 10 construções do século XX que passaram por um processo de restauração ao longo dos últimos 8 anos e ganharam uma iluminação cênica bem colorida. Andando por aqui, por todos os lados, a gente vê arte. O espaço virou palco de intervenções artísticas e culturais, incluindo entre as novidades um cinema a céu aberto. É uma alternativa de lugar um pouco mais seguro e que pode trazer esse respiro de cultura e de lazer, que é tão importante para a saúde mental. Essa nova fase da vila, com mais de 6.000 metros quadrados, conta com um laboratório de arte e tecnologia, oficinas e ateliês, cozinha pública, sala de atendimento de igualdade racial e um acervo literário para o público infanto-juvenil. O objetivo é fortalecer a inclusão social. É 100% gratuito sempre. A Vila Itororó, ela é um equipamento da Secretaria Municipal de Cultura, ou seja, é um equipamento que pensa políticas públicas, então ela é 100% gratuito, todas as atividades. E o público que estava carente de cultura por causa da pandemia, agora tem ansiedade em viver tudo isso. Com certeza isso vai ser muito grandioso, principalmente para a população da região. Assim, eu acho que vai enriquecer muito a região do Bexiga. Eu fico muito feliz, eu sou daqui. Para a restauração, a prefeitura usou mais de 15 milhões de reais em recursos captados por meio da Lei Rouanet. Esse olhar de ver um equipamento tão importante e não abandonar, mas transformar isso em espaço cultural, isso que é o legal da cidade, né? De deixar espaços importantes para todos aqui da cidade de São Paulo poder visitar e exercer a cultura num ambiente muito bacana. Eu gostei que mantiveram muito das estruturas originais e ao mesmo tempo do trabalho que fizeram com as luzes e as cores, ficou bem bacana. E no ano que vem será comemorado o centenário da vila. Mas nem pensa em proibir. Tudo é permitido, não precisa nem pedir. Agora vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 20 milhões de pessoas se recuperaram da doença, 342 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 587 mil pessoas morreram por causa da Covid-19. Com 215 óbitos nas últimas 24 horas, a média móvel de mortes caiu pela terceira semana seguida. Já a média de novos casos ficou em 15.336, a menor registrada desde maio de 2020. Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana para você.